A exposição tem esse aspecto curioso, que ela é uma exposição sobre design sem ter trabalhos de design propriamente, né? Então é uma exposição que eu espero que cause uma certa surpresa no público, sobretudo no público de design específico, porque ele não tem trabalhos comissionados dentro do funcionamento tradicional de um trabalho de design. Então a exposição tem trabalhos em que questões relativas à cidade foram abordadas por meio da linguagem gráfica e não trabalhos de design stricto sensu. A gente normalmente é comissionado, eu posso falar como designer, né, a responder a um problema, a dar uma solução para uma questão. Né? E nessa exposição tem muitos trabalhos, eu acho isso muito interessante, onde se coloca a questão, né, ao invés da resposta. É uma exposição que trabalha também com esse limiar entre as coisas, o limiar entre o design e as artes, enfim, entre a pesquisa acadêmica e o design stricto sensu, enfim, acho que a exposição joga a luz sobre essas fronteiras. Mas eu acho tem uma questão que aparece na exposição, assim, é como a cidade informa o designer. Informa no seguinte sentido, como a cidade é tema para uma produção que a gente vê por aí. Então tem, por exemplo, trabalhos em que o que nos fez selecionar o trabalho é o processo que está por trás do resultado. Que são processos colaborativos, que são processos que envolveram discussões coletivas e resultaram num determinado processo. Tem, por exemplo, trabalhos de fotografia que escolheram técnicas e linguagem, em que a técnica e a linguagem da foto, ela leva a uma linguagem gráfica que comenta um aspecto da cidade, uma reflexão sobre a cidade. Então, ou tem trabalhos de artes plásticas que usam como substrato elementos gráficos da cidade. Tem trabalhos de pesquisa que fizeram um levantamento de elementos gráficos da cidade, que olharam para esses elementos que a princípio passam despercebidos pelas pessoas, mas que puseram um olhar em algum aspecto gráfico da cidade. Acho que a grande particularidade, o desafio dessa exposição é que os trabalhos não foram feitos para serem obras museológicas, em certo sentido, assim, não são obras pensadas para um espaço expositivo convencional. Outro cuidado era não reduzir a obra tentando simular um ambiente urbano, né? Então, tentar encontrar um modo de expor a obra que deixasse claras as ideias, as intenções, mas sem fazer uma espécie de simulação de um espaço na qual a obra acontecia de fato, né? Eu acho que uma porta de entrada para se entender o design gráfico é através da comunicação, né? E aí, o que aparece talvez também com uma certa clareza é que muitas questões que estão no nosso cotidiano, né, que estão no cotidiano das cidades brasileiras, enfim, nesse caso, então, por exemplo, que ônibus passa nesse ponto, né? É uma questão, você chega no ponto de ônibus, você não sabe que ônibus passa ali, quer dizer, não tem, do ponto de vista informativo, um sistema que dê essa resposta para o usuário. E aí tem projetos que vão lá e grifam essa questão, né? Então, de certa forma, tem vários projetos que estão dando uma voz ali para questões que estão no nosso cotidiano. E esses projetos, enfim, conduzem essa questão para algum tipo de visualidade, né? Grifam essa questão. A exposição tem vários trabalhos que são políticos, e em geral, e evidentemente críticos. Uma das conclusões que a gente chegou na pesquisa e na chamada aberta é que o poder público o design hoje não é visto pelo poder público como um instrumento para a cidade. Então tem muito poucos projetos encomendados pelo poder público. E os que tem são projetos de pouca abrangência, são projetos muito pontuais. Então, uma das discussões que essa exposição pode levantar é esse. Então, a sensação que dá é que o poder público não vê o potencial do design, não procura o profissional designer para as questões da cidade. E isso era uma questão há 40 anos atrás e continua sendo hoje. Então, eu acho que é uma reflexão importante, o quanto o design não é visto pelo poder público como um instrumento de
de ação sobre a cidade. É curioso pensar na imagem do design brasileiro a partir dessa exposição, porque eu acho que essa é uma exposição que ela não define as coisas, no final das contas. Eu acho que mais e mais eu acho interessante pensar nessa exposição, e tenho pensado muito nessa exposição como uma mostra que mais levanta perguntas do que, de fato, afirma alguma coisa. Então, eu acho que ela não afirma o estado do design brasileiro hoje, eu acho que ela não define um panorama, mas eu acho que ela aponta direções para as quais o design pode ir, deve olhar, ou, quem sabe, precise enxergar. Eu acho que a exposição tem um pouco essa vertente, assim.